Olá, amados, boa noite, graça e paz. Chegando até você mais uma vez, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Que pena, né? Poderíamos estarmos na casa do Senhor, na casa de oração, aqui no templo da IBN Mutum, mas obedecendo aí às normas municipais e também pensando em cuidar de você, cuidar dos nossos familiares, neste momento crítico, né? Onde todos estão muito preocupados. Então, graças a Deus que nós temos como estarmos mais próximos através das redes sociais, né? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Como sempre, vocês que já me conhecem, gosto muito de tirar várias aplicações para as nossas vidas dentro daquilo que o nosso papai querido deixou registrado nas Escrituras Sagradas. E eu encontrei aqui nesta palavra, neste texto, e acredito que você também será impactado por esta palavra. Eu encontrei aqui algo que mexeu com a minha estrutura, que me trouxe, de uma certa forma, segurança e me faz, através desse texto, claro que com tamanha responsabilidade de entender que com um Deus tão grande como este, preocupar com pessoas tão pequenas como nós, a gente fica assim meio trêmulo, né? O temor tem que reinar em nossos corações. E você vai acompanhar a leitura, a explanação e as aplicações destes textos, ou deste texto que está em 1 Samuel no capítulo 16, e você vai entender que esta palavra ela foi escrita para minha edificação, para sua edificação, para nos fazer entender que nós não fomos criados neste mundo e abandonados. Aquele que um dia decidiu criar a minha vida, me dando corpo, me trazendo à existência, aquele que um dia decidiu dar vida a este corpo que se chama você, ele não nos criou e soltou como lá no Goiás a gente chama, né, filhotes de perdizes, que simplesmente desaparecem nas matas, né? O nosso papai não. Ele nos fez, somos criação das suas mãos. Todas as demais estruturas foram criadas com a palavra de Deus, como diz no Gênesis: haja céus e houve céus, haja lua, haja sol, haja estrela, haja firmamento entre águas e águas e se fez terra firme, né? Mas o homem não. O homem, ele fez com as suas próprias mãos. Ele disse: faremos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E eu costumo dizer que se o papai tivesse nos feito e deixado a gente aqui nesse mundo, virado as costas e nunca mais voltar para ver como estava, já estava de bom tamanho, porque viver é muito bom, conhecer este planeta é muito bom, ter amigos é muito bom, ter família é ótimo, né? Mas ele não fez assim. Com o primeiro casal, todos os dias, na viração do dia, ele vinha, ele mesmo, conversar com seu casalzinho de filhos que ele criou. E depois esse casal cometeu algumas infrações, que você sabe muito bem quais foram, né? E ao cometer essas infrações, parece que o nosso papai expulsou eles do Éden, né? Amados, esta expulsão, esta proibição, este limite que Deus colocou ao casal, não quer dizer que ele estava sendo mal
ele estava protegendo os seus filhos para que não tocasse na árvore do fruto da vida na maneira que eles se encontravam em pecado. Porque uma vez tocando no fruto da árvore da vida, eles tornariam eternamente pecadores, sem direito de voltar. Então o Pai protege, mas o Pai protege e dá-nos uma esperança em Gênesis 3,15, dizendo que da semente da mulher nasceria um que pesaria na cabeça da serpente, esmagaria sua cabeça e nos daria o direito de voltar novamente aos braços do papai, viver aquela vida gostosa de comunhão com o papai. E foi isso que aconteceu. Maravilha, isso é uma introdução para você entender onde é que eu quero chegar com este texto. Eu agora encontro aqui um dos filhos de Deus, o nome dele é Davi, que você conhece a história, quem sabe você já leu ou já ouviu várias mensagens ou até ministrou sobre Davi. E eu encontro esse irmão Davi numa situação difícil, porque eu quero fazer aqui uma pequena explanação do que está escrito, sem ler para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler, se você quiser acompanhar aí, abra a sua Bíblia ou entre no seu aplicativo aí, no seu celular, no seu aparelho, se localize em 1 Samuel no capítulo 16, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Amados, parece simples, né? Deus manda um profeta que tem toda a autoridade na terra, que tem unção, para ir ungir um rei sobre Israel. E este rei agora está sendo convocado, e esta pessoa é Davi. Agora eu quero te explicar quem era Davi para você entender o tamanho da graça, da misericórdia, do amor do nosso Pai. Primeiro, Davi era filho de um relacionamento extraconjugal de Jessé com uma outra mulher que não seria a sua esposa legítima. Então nós já temos um problema. Se você ler o Salmo 51, Davi ele confessa a Deus dizendo: em pecado fui gerado desde o ventre da minha mãe. Então Davi reconhece que ele é fruto do pecado. Segundo, Davi tinha a cor ruiva, vermelha. A cor vermelha, havia uma cultura na sua época que a pessoa que nascesse ruivo, vermelho, ele tinha uma marca negativa, porque o nome do nosso primeiro irmão que pecou, Adão, significa vermelho. Então o nosso irmão Davi tem uma marca do pecado muito forte na sua vida. Ele está com o segundo ponto negativo na sua vida. Ele entende que foi gerado em pecado, fruto do pecado. Ele traz as cores que para a região, para sua nação, para o seu povo, era uma pessoa condenada pelo próprio Deus. Amados, imagina você, alguém carregar isto no seu coração, na sua mente, na sua alma. Eu nasci amaldiçoado por Deus. Eu não gostaria, e você também não gostaria, de ter esta marca, de ter esta pressão psicológica, de ter esta dor na alma. Mas Davi carregava isto consigo. Segundo, terceiro ponto negativo aqui para Davi, Davi, ele não podia sequer tomar café com seus irmãos, sentado juntamente com sua família, na mesa, junto com seus pais, ou com seu pai, com sua madrasta, porque como ele era considerado maldito, ele não era bem-vindo na casa de um homem que estava preparando seus filhos, acreditando que um dia alguém dentro da sua família seria chamado para reinar, e que se houvesse maldição dentro da sua casa, ele receberia a visita de um profeta, como ele recebeu, mas era uma visita de um profeta que traria uma palavra de sentença, de juízo, tipo aquelas que a gente de vez em quando acaba ouvindo, né? Você não tem mais jeito, a sua família é rejeitada por Deus, você não tem
como prosseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas palavras de maldições são lançadas sobre nós no decorrer das nossas vidas. Davi estava agora nessas condições, Jessé protegendo sua família. O que ele faz? Ele coloca Davi para trabalhar no pasto, no campo, cuidando de ovelhas e tendo uma experiência que no momento, se ele não compreendesse a grandeza de Deus, se ele não compreendesse o processo de Deus, ele estaria murmurando, pecando contra o Pai. Mas ele, prova disso é que ele escreve os salmos, vivendo no campo, vivendo nos pastos, cuidando de ovelhas, matando ursos, leões. E mesmo nesta situação, ele escreve um salmo tão profundo como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você conhece o salmo de cor, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, ele nos coloca na vereda da justiça. E aí você continua lendo o Salmo 23, que você vai entender. Ele escreve esse salmo nessas condições que eu estou te falando. Condição de ser rejeitado por ser fruto do pecado, condição de não poder sentar na mesa com sua família para tomar café, para almoçar, para jantar, sendo colocado como pastor de ovelhas, e tendo que buscar a sobrevivência, matando leões, matando ursos. Amados, algo acontece que mexeu comigo e que eu gostaria que você desse ouvido à voz do Espírito Santo de Deus neste momento, ouvindo esta mensagem, compartilhando esta mensagem, enviando para amigos, para parentes, que quem sabe está na mesma condição de Davi. Ele estando no campo, lá na sua casa, na casa do seu pai, acontece algo muito espetacular. Sabe quem chega na casa de Jessé? O homem mais respeitado da sua época, chamado Samuel, profeta de Deus. Sabe o que ele foi fazer lá, amado? Amados, queridos, servos do Deus Altíssimo, quem sabe você se encontra numa condição assim: para mim não dá mais, o Deus não escuta mais as minhas orações, fiz tantas campanhas e não resolveu, Deus não me ouviu, tem tantas profecias, nenhuma se cumpriu, o profeta falou da carne, não era Deus falando. Quem sabe você está nessa condição. Frequentei, fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, fui fiel aos meus pastores, participei de várias reuniões, de várias campanhas, mas tudo está travado para mim. Amado, quem sabe você está matando urso e não sabe. Quem sabe você está matando leão e não sabe que isto é uma preparação do Pai para que você possa chegar onde Ele projetou para que você chegasse. Olha o que acontece com o nosso querido irmão. Tudo isso está escrito no capítulo 16 de 1 Samuel. Quando o profeta chega, o nosso querido irmão Jessé prepara uma mesa, prepara um banquete, começa a sacrificar animais, ergue altares a Deus, segundo o nome dos seus filhos. O profeta Samuel chega, ele convida para o banquete que estava preparado e é surpreendido com uma pergunta do profeta. Ele diz assim para Jessé: o Senhor me mandou aqui na sua casa hoje para ungir um rei, para reinar sobre Israel, e este rei vai ser ungido aqui dentro dessa casa hoje. Amados, o profeta traz essa notícia, mas isso traz uma preocupação terrível para o Jessé, porque Jessé agora apresenta seus filhos que foram criados da melhor forma para ele, criados dentro
debaixo do seu teto, debaixo da sua orientação. Se eu puder trazer para os dias de hoje, fazendo as melhores faculdades, cursando os melhores cursos, vestindo as melhores roupas, calçando os melhores calçados, quem sabe para impressionar o profeta, até andando nos melhores carros, tendo anéis de formatura nos dedos. Acredito eu que antes do profeta reunir na mesa, ele visitou o gabinete de cada um com diplomas que era para impressionar o profeta, para que o profeta viesse a entender que ele estava no lugar certo. Mas quando o nosso querido irmão Jessé passa todos os seus filhos presentes, ele recebe uma informação do profeta da seguinte forma: ninguém se assente nessas cadeiras em volta dessa mesa até que você me responda algo. São todos esses os seus filhos? Ou ainda você tem algum filho que você não quer me apresentar? Amados, se fosse eu, teria desmaiado ali naquela hora. Porque, para surpresa do nosso querido Jessé, ele não sabia se o profeta estava perguntando se ele estava escondendo um dos seus filhos porque queria protegê-lo, ou se ele estava com medo de apresentar este filho e esse filho ser um problema, e agora ele perder a grande oportunidade na sua vida de dentro da sua família sair um rei. Mas com as características que eu te passei no início, com as informações que eu passei no início desta palestra, você vai entender que o profeta Samuel sabe que algo de errado está acontecendo. Porque não tem motivo para um pai esconder um filho, principalmente um profeta de Deus. Ei, sabe o que Jessé queria? Esconder um erro seu, encobrir uma falha sua. Ele temia que se Davi fosse revelado como filho dele, ele perderia a bênção de ter um rei ungido dentro da sua casa, como também seria amaldiçoado se o profeta assim decidisse dizer que a maldição veio sobre a sua casa. Mas observe bem, o profeta faz a pergunta a ele e ele diz assim: não, ainda falta um. Eu tenho ainda mais um filho que eu não apresentei. Ele disse: então manda chamar ele para mim. Amados, que tristeza, que dor no coração ter que chamar o rejeitado para vir para participar da mesa preparada para um encontro com o profeta de Deus. Ter que chamar aquele que você acha que é maldição para a sua vida para se apresentar para uma reunião, uma assembleia geral. Ter que chamar aquele que você pensa e teme ser a destruição da sua vida para o profeta, agora, claro, sem saber se isso vai dar certo, mas ele tem que obedecer à voz do profeta. Manda chamar o teu filho que você ainda não me apresentou, eu quero conhecê-lo. Sabe de uma coisa, irmãos? Parece que eu ouço os gritos dos servos e até dos próprios irmãos de Davi, tendo que ir para o campo, fazer aquilo que a gente sabe que era feito na roça, sem celular, sem rádio, dando aquele grito bem alto para ver se o menino aparece, porque não sabe onde ele está pastoreando ovelhas, ele está pastoreando o rebanho, ele pode estar matando um urso nesse exato momento, ele pode estar correndo atrás de um leão neste exato momento, ele pode estar curando uma ferida de uma ovelha que ficou perdida no meio do pasto. Onde está esse menino? Então agora há uma mobilização para que todos os que estão ali naquela reunião, tanto servos como família, saia procurando o menino que não era para ser apresentado. Tome posse dessa palavra profética neste momento na sua vida. Você pode ser rejeitado por grupos de pessoas. Você pode ser rejeitado pela sua própria família. Você pode ter sido rejeitado por pastores, sacerdotes, por sistemas convencionais, que há uma regra terrível para você adquirir, quem sabe, uma credencial para você fazer algo, né? Hoje, o sistema é muito rígido, você precisa passar por uma peneira
Amado, você que já foi rejeitado por uma convenção, você que já foi rejeitado por um sacerdote, você que foi expulso de uma igreja e que agora fecharam os céus para você, ouça a voz da família, do G7, te gritando e te dizendo: o profeta manda te chamar aqui, não haverá liberação do jantar enquanto você não chegar. Eu quero te convidar para a mesa do rei nesta oportunidade. Eu quero te dizer que o rei está te chamando. Não estou querendo que você faça uma lista de pecados para ser apresentado para o rei nesta hora. Eu quero que você puxe simplesmente na sua consciência, confesse para o Senhor Jesus e você vai fazer parte da mesa do rei. E quem sabe você será ungido para reinar onde disseram que você é maldição. Sabe o que acontece, amados? Chega o menino Davi, sujo de sangue, de chinelinha de couro, com um embornalzinho de um lado e uma funda na mão, queimado do sol, cabelo sem nunca ter passado por um tratamento. Ele chega na porta, o profeta olha para ele e Deus dá aquela puxadinha de orelha no profeta, dizendo: Samuel, você consegue enxergar a aparência das pessoas, eu conheço o que tem no interior delas. Eis aí o profeta de Israel, este é o menino que eu pedi para que você viesse ungir para reinar nesta nação. Amados, eu quero pedir perdão para Deus nesse momento, porque às vezes eu olho como o profeta Samuel. Eu quero olhar para a aparência das pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus usará os que não são para confundir os que são, os que não têm para confundir os que têm. Amados, eu quero pedir perdão aqui em rede social, quem sabe para o Brasil e para o mundo, que na posição de sacerdote eu pequei várias vezes por acreditar naqueles que a sua aparência parecia e dizia que era, enquanto eu fui surpreendido por pessoas que para a sociedade não tinha nenhum valor, não tinha nenhum futuro. Deus está chamando você que está na sarjeta neste momento, amado. Deus está chamando você que está tombado nas calçadas, embriagado, drogado. Você que está no prostíbulo, que não tem mais nenhuma esperança, esta palavra é para você. Há uma voz profética, o rei te chama para fazer parte da sua mesa, ele te chama para esta hora fazer parte do seu reino e mudar a sua história. Eu te apresento a palavra do papai querido, fiel e verdadeiro. Esta palavra de Gênesis a Apocalipse é Deus demonstrando o seu amor e querendo fazer pessoas que não têm a consciência do que realmente eles são, voltar em si, cair a ficha e entender que você é projeto de Deus. Você foi criado por Deus. Seus negócios estão travados. Ouça a voz de Deus neste momento dizer que vai destravar. Sua vida está de mal a pior, você está angustiado, você está traumatizado, você se sente rejeitado. Ouça a voz do profeta de Deus nesta noite dizendo: venha. Ninguém vai sentar nesta mesa enquanto o menor não chegar. Ninguém vai sentar nesta mesa enquanto o rejeitado dessa casa não chegar. Eu quero te convidar, assim como o profeta pediu para chamar o Davi, ungiu Davi perante todos os seus irmãos, e agora liberou um banquete, liberou a festa, dizendo: há agora um rei sobre Israel. Eu quero te dizer que esta unção vai descer sobre a sua vida. Esta unção descerá sobre a sua cabeça. Então somente se posicione. Coloque seu coração à disposição de Deus. Confesse o Senhor Jesus neste momento como o teu único Senhor e Salvador. Toda maldição será quebrada na sua vida. Enfermidades já, quem sabe até pela medicina, você foi desenganado, será curada em nome do Senhor Jesus. Pecados que você acredita não ter mais perdão. Eu não conheço um pecado que Jesus não possa perdoar. Eu não conheço uma crise que Jesus não possa fazer com que ela seja destruída e você seja vencedor.
Eu não conheço uma guerra que Ele não possa fazer você vencer ela. Eu não conheço algo impossível a este Deus que eu sirvo e que eu não me canso de estudar a sua palavra, e cada vez que eu estudo, eu sou surpreendido com uma palavra, uma revelação maior que a outra. Amados, eu quero terminar esta palavra orando por você. Eu quero terminar esta palavra dizendo: se eu fosse olhar o que já disseram sobre a minha vida, sobre mim, sobre a minha pessoa, eu era um alcoólatra, eu era um drogado. Se eu fosse olhar o que escreveram para que eu fosse, eu era um homem sem família, um pai sem prestígio, um marido sem futuro. Mas eu não nasci para dar ouvido ao que falam ou ao que escrevem ao meu respeito. Eu nasci para realizar uma grande obra. Eu nasci para cumprir com um propósito. E aquele que me criou, te criou. Aquele que me fez nascer, te fez nascer. Você não é projeto falido. Você não é fruto de um acidente. Você é projeto de Deus, criado por Ele. O seu nome foi escrito no livro dele antes que você nascesse. Salmo 139. Ele conhece nossos pensamentos, as palavras antes de chegar aos nossos lábios. Ele já sabe o que vamos dizer. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Este Deus que te conhece quer visitar você agora. Pai, eu entro na tua presença. Eu oro por esta mulher que está desesperada. Eu oro por este homem que está se sentindo fracassado por estar desempregado, por não estar dando conta de te trazer o pão de cada dia para sua família. Eu oro por este homem que está com a sua empresa indo à falência, que não sabe como encarar a sociedade, a família, por não ter dado certo nos seus negócios. Eu oro por esta pessoa, Pai, que está na condição de Davi, rejeitado pela família, pelos irmãos, quem sabe pela religião, rejeitado pelo sistema, mas que acredita que o Senhor pode visitar um homem abandonado em meio às feras do campo, condenado à morte por leões e por ursos, mas mesmo assim, trazendo da alma os seus melhores louvores, escrevendo como foi escrito o Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Esta é a minha oração, Pai, por este teu filho, por esta tua filha, pela eleita do Senhor, por estes que se encontram neste momento sem força para levantar. Espírito Santo de Deus, entre neste coração agora, domine esta alma, domine este espírito agora, quebre as maldições, Pai, no mundo espiritual. Anule toda maldição, quebre toda sentença de fracasso, de morte. Tira da mente deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente todo sentimento de inferioridade, todo pensamento de fracasso, desejo de suicídio. Eu repreendo o espírito de morte em nome de Jesus e profetizo que você será um sucesso, que você será mais que vencedor, que a sua empresa será a melhor do seu município, da sua cidade, que a sua família será a mais bem-aventurada por onde você passar. Eu profetizo milagre em o nome do Senhor Jesus. E assim encerra esta palavra, dizendo: você acabou de ouvir o pastor Valderi, da IBN Nova Mutum. Se você quiser continuar nos ouvindo, entre em contato conosco. Acesse as páginas, nós temos o YouTube, tá? Pastor Valderi Martins, e o Facebook IBN Nova Mutum. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.